Amados, quero convidar você a abrir comigo, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo de número 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Antes de nós lermos a palavra, eu já quero orar e depois vamos ler esse versículo. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, pela graça do Senhor. Obrigado a Deus pelo favor do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela salvação que em Cristo Jesus nós podemos acessar mediante a fé. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou e o Senhor nos alcançou através da obra do Calvário. E por isso nós estamos aqui, ó Deus, para render os nossos corações ao Senhor, para entregar as nossas vidas a Ti mais uma vez, para abrir os nossos corações, para que a palavra do Senhor possa, ao cair nos nossos corações, ela frutifique abundantemente, Senhor. Nós oramos, entregamos nossas mentes e corações ao Senhor, para que o Espírito do Senhor fale conosco nessa manhã, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos ler então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Glória a Deus por isso. Quem aqui é nova criatura? Amém? Você é uma nova criatura, amém? O Senhor Jesus alcançou a tua vida, né? A obra do Calvário alcançou a tua vida, alcançou a tua casa, a tua família, e portanto você é uma nova criatura, amém? Amém, querido? Glória a Deus. E eu quero falar sobre isso nessa manhã, até por ser um culto de ceia, não foi até intencional, mas durante mesmo a semana, meditando na palavra do Senhor e realmente escutando até mesmo algumas mensagens, alguns pregadores, isso veio muito forte ao meu coração, uma perspectiva de nós realmente observarmos a palavra de Deus a respeito de ser uma nova criatura, buscarmos aprofundar no entendimento, ou não só através de uma palestra ou de uma ministração de domingo, mas buscar o entendimento que, penso eu, deve seguir durante toda a nossa caminhada cristã. O entender que ser nova criatura não é um processo apenas inicial da nossa conversão, mas é um processo que vai perdurar durante toda a nossa caminhada cristã. Ou seja, a palavra nos ensina que nós vamos nos tornando cada vez mais novas criaturas, porque cada vez mais, negando a nós mesmos, o Senhor Jesus vai crescendo em nós, vai crescendo em nossa vida, o Senhor Jesus vai ocupando cada vez mais, maior espaço no nosso coração, maior espaço na nossa existência, e nós vamos percebendo que estamos a nos tornar realmente parecidos com Jesus, amém? Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado, profetizar sobre a vida dela, ou declarar sobre a vida dela: você já é parecido com Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Quantos que aqui gostaram de ouvir isso, que você é parecido com Jesus? Você pode aplaudir Ele? Isso é maravilhoso. Mas pastor, eu tenho minhas falhas, todos nós as temos. Mas pastor, eu tenho lá os meus altos e baixos, todos nós as temos. Mas pastor, tem dia que a minha fé não está assim tão em alta. Todos nós passamos por momentos como esse, mas isso não muda o que a obra de Cristo na cruz representa para nós. Porque isso é imutável, já está consumado. Ele já morreu em meu, Ele já morreu em seu lugar, Ele já providenciou todas as coisas nele, no amado, para que nós fôssemos novas criaturas para a glória do nome dele, amém? É gostoso ouvir isso, não é? Até porque quem é nova criatura é mais bonito. Hã? Pastor, você está engraçadinho hoje? Não, eu estou feliz. Porque eu sei que quando eu não conhecia o Senhor, eu sei que quando Ele não era o meu Senhor, eu sei que quando eu não havia sido alcançado pela obra de Jesus na cruz, eu era muito feio, eu era mesmo feio. Feio em atitudes, feio em pensamentos, feio em reações, feio em posicionamentos, feio no modo como eu falava,
feio no modo como eu me relacionava com as pessoas, feio no estilo de vida, né, conduzido pelo que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: seguia o padrão do mundo e não o padrão de Cristo, seguia o padrão desta era e não o padrão dos céus. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero talvez aqui trazer de novo a sua memória a verdade, uma verdade imutável, uma verdade cabal, uma verdade que não pode ser alterada. Ele já morreu na cruz, Ele já pagou o preço para que nós fôssemos novas criaturas. O velho homem já morreu e nós somos um novo homem em Cristo Jesus. Amém? Você pode dizer para o seu irmão isso agora, profetizar: porque você tem Jesus, diga para ele: você é mais bonito. Aleluia. Hã? Você podia dar um sorrisinho, né? Glória a Deus. Queridos, quando nós meditamos na afirmação de Paulo sobre o que é ser uma nova criatura, a nossa perspectiva de vida, a nossa perspectiva, né, de como nos portávamos, como nos conduzíamos, deve ser totalmente alterada. Ou seja, irmãos, o que nós devemos considerar aqui é que nessa nova vida há um mover novo, há uma ação nova de Deus para todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos perceber que ser uma nova criatura não toca apenas a minha vida individualmente, mas ela vai trazer consigo também tudo aquilo que a palavra do Senhor diz: todas as bem-aventuranças em Cristo Jesus estão disponíveis, todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus estão disponíveis mediante a fé para todas as áreas das nossas vidas, amém? Portanto, nós falamos na semana passada sobre isso, que existem promessas para a família, existem promessas para as finanças, existem promessas para o seu casamento, existem promessas para os vossos filhos, existem promessas para a vossa empresa, para o seu trabalho, para tudo o que diz respeito à tua vida, existe uma promessa de Deus. E nós precisamos entender que a razão pela qual Deus prometeu tais verdades ou tais promessas para cada um de nós, elas sempre estarão disponíveis para quem é nova criatura. Porque quem não é nova criatura não pode necessariamente acessar promessas que estão restritas àqueles que nasceram novamente. Por exemplo, há uma promessa nas Escrituras sobre o enchimento do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo não é para quem não nasceu ainda em Cristo Jesus. O enchimento do Espírito Santo é para quem já nasceu em Cristo Jesus, amém? Faz sentido isso, querido? Estou falando alguma bobagem aqui? Não estou. Então, a palavra do Senhor diz que, por exemplo, receber o Espírito de Deus, o mundo não recebe, só recebe quem é nova criatura. E a palavra do Senhor vai dizer isso, que o mundo não recebeu, o mundo não abriu o coração, o mundo não conheceu aquilo que está reservado só a quem? Aos filhos de Deus. Então existem promessas de todos os níveis e nós precisamos perceber que nessa nova vida, o ser uma nova criatura, sempre haverá um novo de Deus para a minha vida e para a tua vida, amém? Você recebe em nome de Jesus? Agora, com base nisso, amado, eu quero trazer aqui rapidamente o que eu acredito que nós precisamos possuir, tomar posse, se nós pudéssemos dizer assim. Primeira coisa que eu quero trazer como ênfase dessa nova vida em Cristo Jesus: não vivo mais como vivia, não penso como pensava, não falo como falava e não reajo como reagia. Amém? O Senhor está transformando essa realidade individual de cada um de nós. O Senhor está transformando o estilo de vida que nós tínhamos. Antes nós andávamos presos aos nossos delitos e pecados, não é verdade? Mas agora nós vivemos debaixo o quê? Da libertação, de Gálatas, como está escrito, Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Antes nós vivíamos debaixo do pecado.
Hoje nós em Cristo Jesus somos livres. Então a palavra do Senhor diz que o pecado não nos domina. É diferente de errar. É diferente de falhar. Hoje nós não vivemos, a palavra aplicada aqui é deliberadamente no pecado. Porque quem vive sendo um cristão deliberadamente sobre o pecado, ele não está liberto daquilo ou daquela área que ele ainda insiste em permanecer preso nela. Ou seja, ele ainda não recebeu libertação nessa área. Ele não recebeu justificação nessa área. Ou talvez ele não tomou posse do que a cruz fez em favor dele, para ele vencer o pecado. Você está comigo aqui? Então, mas nós devemos entender que nós não vivemos mais como vivíamos. Nós também não devemos pensar como pensávamos. Também não reagir como reagimos. Não falarmos como falávamos. O apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 13, 11, ele diz assim: quando eu era menino, ele diz assim, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que a palavra do Senhor está nos ensinar? Eu poderia dizer assim: quando eu me tornei uma nova criatura, eu passei a perceber o que está disponível nessas áreas da minha vida. Quando eu me tornei uma nova criatura, eu comecei a perceber que aqueles vícios de linguagem, palavras obscenas, palavrões que nós falamos no dia a dia, ele tem que desaparecer da nossa boca. Aqueles vícios de linguagem que nós muitas vezes tínhamos quando estávamos no mundo, palavras que faziam parte do nosso vocabulário como algo corriqueiro, normal, costumeiro, passou a ser mudado, porque agora eu sou uma nova criatura, porque agora eu entendi que Jesus fez algo poderoso para redimir até o modo como eu falo. Então eu vou falar de uma maneira até diferente, eu vou falar de uma maneira realmente adequada, condizente com a nova vida em Cristo Jesus. Como uma nova vida em Cristo Jesus, eu não permito que da minha boca saia, por exemplo, palavras maldizentes, sujas, impuras, mas eu vou permitir que a minha boca seja uma fonte de vida quando eu falo, amém? Você está comigo aqui? Do mesmo modo, ele diz que quando ele chegou a ser homem, eu entendo que quando ele se tornou uma nova criatura, os pensamentos dele também alterou. A visão que esse homem ou essa mulher passou a ter, ou que nós passamos a ter, é um pensamento diferente daquele pensamento coletivo e comum. Se essa pessoa faz, eu também posso fazer. Se ela fez alguma coisa maldosa comigo, eu tenho o direito de fazer algo maldoso com ela. Se essa pessoa me feriu, eu também tenho que feri-la. Afinal de contas, eu tenho o direito à justiça de aplicar a mesma ferida que ela causou a mim. Não, agora eu sou uma nova criatura, eu não penso mais desse modo. Eu não reajo mais dessa maneira. Eu perdoo o meu ofensor, porque o Pai Celeste me perdoou de todos os meus pecados. Pastor, é difícil isso aí, hein? É difícil isso aí, hein? Não é. Eu penso que ser nova criatura é uma escolha, uma decisão, mediante a fé, não é nem na força do nosso braço. Porque é difícil andar em perdão, em reconciliação, em amor, se for pela força do nosso braço, se for pela nossa perspectiva natural, se for pelo modo como nós pensamos. Mas se nós decidirmos nos tornar uma nova criatura, Deus, com o Espírito e com a graça dEle, vai nos ajudar a amar, a perdoar, a andar em reconciliação, andar em perdão, andar a segunda milha, entregar a capa, como a palavra do Senhor nos ensina. Amém? Você está comigo aqui? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Olha que a palavra do Senhor nos ensina. Romanos capítulo 6, do versículo 5 ao 7, a respeito dessa mudança que nós estamos a sofrer como pessoas. Diz assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. O que a palavra está a nos dizer? Que quando você entregou a sua vida para Cristo, você morreu para você mesmo. Você permitiu que a vida de Jesus entrasse no teu coração e mudasse a tua história, amém? Significa dizer que quando você entregou a sua vida para Jesus, se cumpriu o que o apóstolo Paulo nos escreveu aqui. Ele diz assim: se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, quer dizer, morremos para aquela natureza de pecado, morremos para aquele estilo de vida antes de Cristo. E agora, na mesma ressurreição, amados, vamos pensar aqui, Jesus morreu. Se Ele morreu, a vida natural acabou, sim ou não? Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados. Nós podemos dizer que a natureza que Jesus tinha enquanto peregrinou na terra foi corrompida pelos nossos pecados. Foi transformada pelas minhas quedas, pelos nossos pecados. Então, aquele homem que caminhou de maneira santa na terra, quando foi à cruz do Calvário, ele foi corrompido pela natureza do pecado do homem. Ele assumiu o meu e o seu lugar. Ele recebeu sobre ele, a natureza de pecado. E ele foi, então, vamos dizer assim, ele foi à sepultura carregando essa natureza, porque ele morreu debaixo de uma natureza pecaminosa, sim ou não? Mas quando ele conclui a obra dele, porque ele não tinha pecado, ele assumiu o meu e o seu lugar. Quando ele conclui a obra dele, no terceiro dia, o que a palavra de Deus faz? A palavra do Senhor diz que ele é ressuscitado. Só que ele ressuscita não carregando a natureza de pecado. Ele ressuscita como o perfeito de Deus. E ele, como o perfeito de Deus, permite, por meio desse sacrifício, por meio dessa perfeita, o homem perfeito de Deus, o teleios de Deus, permite que nós sejamos perfeitos agora em Deus, pelo seu sangue. Mas pastor, tem áreas na minha vida que parece que não está perfeita. Muito bem, eu devo reconhecer que há áreas na minha vida que também ainda não está perfeita. Mas não é porque algumas áreas ou uma área da minha vida não esteja perfeita que eu vou me apoiar na fraqueza da imperfeição. O que nós devemos fazer é nos apoiar no poder da ressurreição. Porque é no poder da ressurreição que a minha ou as nossas áreas de fraqueza são alteradas pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E então, é por meio disso que eu me torno o quê? Uma nova criatura. O velho homem já morreu e tudo se fez novo. Então eu vou viver com uma nova natureza agora de quem foi redimido, salvo, resgatado, liberto para andar em novidade de vida. Amém, irmão? Você está comigo aqui? Amém? Você entende isso? Isso é doutrina básica da salvação. E nós precisamos exercer esses princípios de fé. Aquela natureza de pecado não deve mais dominar a mim e nem a você. Ou seja, nós estamos, amados, a ser transformados à semelhança de Cristo. Você e eu estamos a ser transformados à semelhança de Cristo. Amém? Queria ter ouvido um glória a Deus. Eu acho que você não entendeu isso. Olha o que a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios 3, 18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, no Senhor o Espírito. Estamos sendo transformados de glória em glória. Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus?
Eu creio que, queridos, nós precisamos crer nesses valores, nessas verdades das Escrituras. Para nós pararmos de olharmos para nós como coitadinhos. Para nós pararmos de olhar para nós e valorizarmos as fraquezas que temos, em vez de nós nos apoiarmos na ressurreição, que nos dá o direito em Cristo Jesus de acessar toda essa vida transformada que Ele tem para nós. Amém? Sabe, queridos, nós precisamos olhar para isso. Em Cristo Jesus nós estamos a ser transformados de glória em glória. Por isso o Senhor, Ele tem esses recursos. Ele quer mudar o seu modo de falar. Você tem vício de linguagem, irmão? Irmã? Às vezes você tem um vício de linguagem, às vezes você solta um palavrãozinho aí, uma palavra torpe. Vai orar ao Senhor. Falar, Senhor, assim como o Senhor fez com Isaías lá, que o Senhor pegou um fogo lá da brasa e tocou a boca dele para curar o pecado da boca dele, toca na minha boca para curar o meu pecado. Senhor, põe uma brasa na minha boca, quando eu ousar falar alguma coisa que não deve ser dita, faz minha boca queimar, aleluia, glória a Deus. Quantos querem ver a boca queimando aí? Mas queimando de glória, irmão. Queimando de glória, amém? Honestamente, eu não acho que o Senhor pegou uma brasa lá, isso é uma pergunta lá para o céu, né? Eu não acho que Jesus pegou uma brasa na literalidade, tacou na boca do Isaías, que precisava profetizar, ele é um profeta. Ele já estava com problema na boca, porque estava cheio de pecado, não conseguia ser profeta e falar, né, com justiça, com retidão. Aí o Senhor vai lá e queima a boca do homem com uma brasa ardente. Eu creio que não deve ter sido literal. Eu creio que nós precisamos aprender que o que aconteceu ali foi uma ação justificadora, como nós recebemos uma ação justificadora por meio do sangue de Jesus. Deus o tocou sim nos lábios. Deus o tocou na área de pecado dele. Deus o tocou na área em que ele precisava ser tocado e restaurado. Amém? Nessa manhã, o Senhor que talvez está a falar com você sobre, filho, eu quero tocar uma área da tua vida que talvez não esteja bem, porque eu quero que você funcione bem nesta área da sua vida. Eu quero que esta área da sua vida seja sarada, seja curada, seja restaurada. O Senhor não está aqui para apontar o dedo, te colocar num banco de réu e falar assim, eu vou te matar hoje, se você não parar com essa bagunça tua aí. Você lembra lá dos filhos do trovão, que estava junto com Jesus? Jesus, você quer que a gente rogue aos céus para que caia fogo, trovão, labareda, né? Vamos torrar esse povo iníquo aí. O Senhor Jesus vira para ele e fala, vocês não entendem que espírito sois? Vocês não percebem de que espírito sois? Está certo que alguns de nós estão com vontade de orar para que algumas pessoas morram. Deus pesa a tua mão mesmo, acaba com a raça dessa pessoa. Mas nós não somos desse espírito. Nós somos de um espírito de reconciliação. 1 Coríntios fala sobre o ministério da reconciliação. Mas pastor, eu tenho lá umas pessoas que, olha, está difícil de lidar com elas. Põe ela na mão de Jesus, você vai ver o que Jesus vai fazer com elas. Ei, recebe essa dica aí, foi de graça. Porque eu aprendi a entregar vidas nas mãos do Senhor. Porque a justiça do nosso Senhor é boa, é perfeita. Ele educa, Ele ensina. Então, queridos, nessa manhã, talvez esse primeiro ponto seja para você. Existe alguma coisa que você precisa que Deus toque e sare? A graça de Deus está disponível para fazer isso nessa manhã. Amém? Por quê? Porque você é uma nova criatura. Amém? Glória a Deus. Eu estou vendo alguns rostinhos assim, dando até um sorrisinho. Aleluia. Eu fico feliz com isso. 2. Tenho um novo entendimento, uma nova natureza, e os meus olhos estão abertos. Nós, a partir da consciência de ser uma nova criatura, nós já temos um novo entendimento. Nós já temos uma nova natureza. Nós já temos os olhos abertos, né? O 2 Coríntios capítulo 5, verso 16 diz assim, assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Quando nós entregamos nossas vidas a Jesus, nós recebemos o Espírito de Deus em nós.
nós recebemos o Espírito de Deus em nós. Nós já o provamos, nós já o sentimos, Ele já nos tocou, Ele já curou talvez o seu corpo de enfermidade, Ele já restaurou o seu casamento, ou está ainda a restaurar, Ele já proveu de muitas maneiras a teu favor. Então, isso mostra que o relacionamento espiritual com Jesus testifica no meu e no seu espírito que Ele vive, que Ele reina. Ou seja, viver uma nova vida, uma nova natureza, deve nos levar a ter esse tipo de consciência. Por quê? Porque isso testemunha daquilo que eu revelo, testemunha daquilo que eu manifesto, testemunha daquilo que eu mostro. Amém? Ou seja, com base nisso, queridos, nós precisamos entender que Deus não nos vê como nós éramos. Agora, Ele vê propósito na minha vida e na tua vida. Amém? Ele vê potencial na minha vida e na tua vida. Ele vê destino na tua vida e na minha vida. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz no Salmo 139, Ele escreveu todos os dias das nossas vidas. Ele escreveu todos os dias. Você pode até achar que você tem o controle da sua vida, Ele até permite que você queira controlar um pouquinho. Mas a hora que Ele quiser bagunçar a minha e a nossa vida, Ele vai fazê-lo. Porque nós devemos lembrar que nós falamos assim: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Um Senhor não pede licença para exercer o seu senhorio, a sua autoridade. Não é verdade? Sim ou não? Um Senhor, Ele chega para os seus, servos, que na literalidade deveria ser escravos. A gente não está acostumado com isso, com as palavras escravo, a palavra pesada, mas vamos falar servos, que é mais bonito para o nosso ouvido, Mas o Senhor chega para os seus servos e diz assim: olha, agora eu quero que você viva dessa maneira. Olha, agora eu quero que você mude isto. Agora eu quero que você desista dessa prática. Agora eu quero que você pense dessa maneira. Ei, agora eu quero que você perdoe o seu parente. Ei, agora eu quero que você perdoe aquela pessoa. Ei, eu quero agora que você perdoe aquele que praticou uma injustiça com você e que feriu demais o teu coração. O Senhor Jesus, Ele vem para os nossos corações e nos ensina isso. Por quê? Porque Ele vê potencial em nós. Ele vê capacidade de responder a Ele. Ele vê em nós a capacidade de dizer: sim, Senhor, eu me submeto. A graça do Senhor vai trabalhar a meu favor. A graça do Senhor vai cooperar comigo. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. 3. Nessa nova criatura que somos, a vida que eu passei a experimentar é uma vida que deve ser compartilhada com Jesus. Eu não vivo por mim mesmo. Olha que Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos mostra: logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A vida que agora vivo, vivo em Cristo. Porque agora eu não vivo. Agora eu não tenho mais o controle. Agora eu não decido sozinho. A vida que eu vivo é compartilhada com Cristo. Amém? Faz sentido isso, irmãos? Quando Jesus passou a viver em mim, em viver em nós, então nós vivemos uma vida compartilhada com Ele. Ele habita em nós. A pessoa de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos habitação de Deus. E se somos habitação de Deus, então nós estamos a viver uma vida compartilhada com esse Deus. Então agora eu não vivo segundo as minhas próprias perspectivas. Como nova criatura, eu estou permitindo Cristo crescer em mim. Amém?
Eu estou permitindo que Cristo molde o meu coração, molde o meu caráter, molde o meu caminhar. Olha o que Gálatas capítulo 2, versículo 19 também nos ensina. Ele fala assim, versículo anterior: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Amém? Quantos estão crucificados aqui? Alguns tiveram medo de levantar a mão. Eita Jesus. Alguns foram um pouquinho mais tímidos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Cristo foi pregado na cruz? Cristo foi pregado na cruz? Foi. Ele conseguiu se despregar da cruz? Hã? Ele morreu pregado na cruz, não é? Pensa aí, queridos, não precisa nem reagir. A cruz que nós estamos a carregar, nós estamos pregada nela com velcro, que a gente tira a hora que a gente quer, ou com pregos? A cruz que Jesus falou para nós carregarmos, nós estamos presos a ela com velcro, ou com aqueles pregos grandões? Sabia que é bem diferente isso? Porque a cruz pregada com velcro, você solta e não tem dor. A gente vai e solta. Sabe? O velcro, aquela coisinha que se faz assim, soltou, não dói. Mas a cruz pregada com prego, você não ousa nem mexer, porque vai doer. E sabe por que tem que doer? Tem dois paralelos aqui. Tem que doer, primeiro, para que a gente saiba, eu não posso me soltar daqui, porque essa aqui é a razão pela qual eu estou sendo salvo. Eu não posso me soltar daqui, porque se eu soltar daqui, se eu abandonar a cruz, eu posso perder aquilo que a cruz opera como efeito sobre o meu viver. Agora, isso é o entendimento de que porque eu tenho que carregar minha cruz e estar na cruz. Porque a cruz é a obra salvadora a meu favor. Amém? Mas uma segunda coisa, por que eu não posso soltar na cruz? Porque a gente tem que entender que crucificação é dor. E nós precisamos escolher, amados, como novas criaturas, a dor da cruz e não a ausência da dor. Ou seja, nós precisamos entender que ser crucificado com Cristo vai exigir de nós processos de dor, porque são processos de dor que nos amadurecem e que nos aperfeiçoam. Assim como Cristo foi aperfeiçoado pela dor, nós, pela dor da crucificação ou da cruz que carregamos, nós estamos também a ser aperfeiçoados. Sabe? Vou te dar um exemplo claro da dor. Vou trazer de novo aqui uma coisa que eu já falei. O perdão é um processo de dor. O perdão é um dos processos mais dolorosos para a nossa alma. Quando você precisa perdoar alguém que te ofendeu, que te feriu, você tem que, você tem que arrancar da sua alma o fel, a raiva, o ódio, a ira, o desejo de vingança. Isso é uma ruptura com a natureza do velho homem. E isso é doloroso demais. Mas, para quem quer ser liberto da injustiça, quem quer ser liberto da ofensa, quem quer ser liberto do que foi causado na alma, vai precisar romper com essa estrutura, mesmo que a dor apareça. Só que depois, a paz e a restauração vai reinar. Seria como carregar um defunto nas costas. Quando você perdoa, esse mau cheiro do ódio, esse mau cheiro do rancor, esse mau cheiro da ira, esse mau cheiro da distância, esse mau cheiro que gera distanciamento de relacionamento nas famílias, isso vai desaparecer.
E vai começar a haver uma fragrância de reconciliação, uma fragrância de amor, uma fragrância, sabe igual aquele perfume que você põe lá na tua casa para as pessoas chegarem e elas sentirem que a tua casa é cheirosinha? Amém? Amém? Porque você quer esconder o mau cheiro do lixo. Hã? Sim ou não? Para quem tem pet, por exemplo, né? Eu já tive muitos anos pet. Você quer esconder o xixi do pet. Ou, eu vou falar o cheiro, né? Você quer esconder o cheiro do pet. Então você põe um cheirosinho na sua casa. Quando nós entendemos que nós morremos em Cristo Jesus como nova criatura, a fragrância da vida de Jesus, o bom perfume de Cristo, começa a ser revelado. E as pessoas começam a absorver essa fragrância. E essa fragrância do bom perfume de Cristo vai atrair os corações sedentos por refrigério. Querido, eu fui alcançado pelo refrigério da fragrância em Cristo Jesus. Agora, por que é importante nós considerarmos? Por que é importante nós nos mantermos crucificados? Porque quem está crucificado, o apóstolo Paulo também escreveu em Romanos 8:1 algo muito importante. Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque é importante, amados, nós carregarmos a nossa cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez pessoas próximas de você sejam uma cruz na sua vida para te aperfeiçoar. Ei, pastor, vira essa boca para lá. É verdade. Não olhe para o seu marido e nem pela sua esposa. Fogo. Mas às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida que parecem uma pisada no dedo. Quem já levou uma pisada no dedo aqui? Ô irmão, incomoda, né? Não está a dizer para a pessoa, você não está vendo onde você pisa não, sou? Como diz a Betânia. A gente quer olhar para a pessoa, tem olho, Deus te deu 2 olhos, você não consegue ver que meu pé estava ali. A pessoa pisa no teu dedão, que estava encravada a unha, misericórdia. Tudo que você não queria era isso. Mas Deus às vezes põe pessoas para ser isso. Porque Deus quer nos aperfeiçoar por meio dessas pessoas. O que nós precisamos perceber é o seguinte: ela que me ofendeu vai dominar a minha vida, ou é Cristo que vai dominar a minha vida? Porque às vezes existem ofensas nos nossos corações que nos dominam, e a gente passa a viver segundo as ofensas que fizeram contra nós. E aí fica triste, a gente nem percebe, mas a gente fica adoecido emocionalmente. Nós precisamos entender que devemos ficar crucificados, carregar a nossa cruz. Ou seja, Jesus, querido, presta atenção nisso. Jesus é nosso advogado para nos levantar e não acusador para nos condenar. Amém? Jesus é o advogado para nos levantar, nos defender, e não o acusador para nos condenar. Por isso é importante nós estarmos crucificados em Cristo. Por isso é importante nós vivermos essa vida compartilhada com Ele, para nós podermos receber tudo que Ele tem disponível para nos entregar e para nos dar. Amém? Outra coisa, através da nova vida, isso é bem importante, tudo você pode. Só alguns que não podem nada, eu percebi. Através da nova vida, tudo posso. Tudo posso. Tudo posso. Pastor, posso matar aquela pessoa? Não, não pode. Isso também não, né, irmão? Posso nunca mais perdoar aquela pessoa? Não, não pode. Tem que perdoar, ser feliz. Olha o que a palavra do Senhor diz através da nova vida. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque nos 2 versículos anteriores, no capítulo 11, no versículo 11 e 12, diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser ou estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência,
tanto de fartura como fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Nós devemos entender isso, amados. Essa promessa de que tudo você pode naquele que te fortalece, é para você passar pelo versículo 11 e versículo 12. Quando a escassez chegar, você pode crer que Ele pode mudar a sua situação de escassez. Quando a injustiça chegar, você precisa crer que Ele pode mudar a sua estação de injustiça. Quando a dor chegar, você precisa crer que Ele pode mudar a sua estação de dor. Quando qualquer coisa na sua vida chegar, você precisa se apropriar e entender que nele você pode passar por tudo isso debaixo da graça, do sustento e ter vitória. Sabe, amados, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e entender essas verdades. Quando todos esses contextos chegarem, Romanos 15, 13, tem uma palavra que particularmente eu amo demais. Pode acontecer na sua nova criatura. Olha o que Romanos 15, 13 nos ensina. Quando todas essas coisas chegarem, está disponível a mim e a você isso. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quando você passar por situações difíceis, você pode dizer para você mesmo: tudo posso naquele que me fortalece, porque eu sirvo um Deus de esperança, e Ele vai me encher de alegria, Ele vai me encher de paz, porque eu creio nele, eu vou passar por isso, e eu vou ser mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode aplaudi-lo? Mais um texto para o teu coração. Davi, no Salmo 51, Davi, esse é o Salmo da queda de Davi. Ele vai buscar o Senhor pela condição que ele estava. E ele diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ou seja, o ser uma nova criatura, o entender a nova criatura que nós somos, abre um caminho para vivermos e crermos para além do que nós vemos. O ser uma nova criatura nos leva a um lugar de caminhar e crer para além. O que eu estou vendo agora não é a totalidade da vontade de Deus. O que eu estou vendo agora não é o plano literal de Deus para a minha vida. Esta situação que eu estou a passar agora não é um plano literal de Deus. Deus quer fazer algo abundante a meu e a nosso favor. Amém? E por último, queridos, o meu viver agora vai além de fazer parte do reino de Deus. Agora, eu também sirvo. Eu deixei isso intencionalmente para o final, na organização dos temas. Eu vim construindo aqui o que ser uma nova criatura nos leva a viver, um passo a passo. Porque estar liberado para servir, ou fazer parte e servir o reino de Deus, servir na casa de Deus, se envolver com a obra de Deus, é fruto de um entendimento de que eu fui resgatado, eu fui salvo, eu fui liberto, eu tenho uma nova mentalidade, e tudo isso me leva a um lugar de agora servir, me leva a um lugar agora também de cooperar, de fazer parte, de não ficar apenas, como eu diria aqui, como alguém que está no conforto de receber o que Deus quer dar, sem nunca ser relevante no aspecto de também servir. Eu creio que ser nova criatura vai mexer com os confortos da nossa vida, ou melhor dizendo, deveria mexer, deveria nos incomodar, deveria incomodar a mim, deveria incomodar a você, que o Senhor te salvou, não só para você herdar o reino dos céus, mas para que você seja um instrumento nas mãos dele. Deveria incomodar a mim e a cada um de nós sobre como servi-lo no seu reino, como ser parte do seu reino, como fazer alguma coisa que vai revelar dentro do reino de Deus
o meu lugar no corpo. Como nós bem sabemos, o corpo de Deus tem funções diversas. E se alguma parte do nosso corpo parar, irmão, se alguma parte do nosso corpo parar, vai afetar as áreas, outras áreas. Pode ser um efeito cascata, um efeito cascata. Se o teu rim parar de filtrar, se o teu estômago parar de fazer digestão, se o teu coração parar de bater, misericórdia, pastor, vira essa boca para lá. Então, amados, nós precisamos entender isso. Lucas, capítulo 2, versículo 49. Eu quero ler aqui, em cima de uma versão, Almeida Corrigida Fiel. Olha o que esse texto nos ensina. Lucas 2, 49. Ele diz assim: e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Almeida Corrigida Fiel. Tratar dos negócios do meu Pai. Na versão normal que muitos de nós temos, ele diz assim, ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpre estar na casa do meu Pai? Essa versão corrigiu para negócios. Ou seja, aquilo que é interesse do Pai. Nessa manhã, amados, eu creio que dentro dessa mensagem, o ser uma nova criatura, nós precisamos perceber o quão nós estamos a tratar dos negócios de Deus. Não só vivendo uma transformação na vida, mas o que nós estamos fazendo em prol do reino de Deus. Pense com você isso. Qual é a relevância, enquanto cristãos, que eu e você nós temos na pregação do Evangelho, em fazer discípulos, em suportar a igreja de um modo geral. Quando eu falo a igreja de Cristo pelo corpo, pela terra toda. Por exemplo, aqui como os missionários da Cross Mission, por exemplo. É isso? Falei certo? O quão nós entendemos a nossa noção de missão, de investir missionariamente, financeiramente. Como, por exemplo, fica aqui hashtag a dica, assumir, apadrinhar uma criança, ajudar na compra de uniforme, ajudar na compra, né, de um material escolar. O quão isso é real para nós como cristãos. Nós saímos da nossa zona de conforto, de ter só para nós, a zona de conforto só de receber, e muitas vezes nós não transbordarmos até mesmo aquilo que nós recebemos, financeiramente, ou com as habilidades que Deus colocou na sua vida, as habilidades que Deus colocou na sua vida, a fim de que você possa servir o reino de Deus, servir na casa de Deus, servir lá fora na sua área profissional. Por exemplo, como você pode servir na sua área profissional, fazendo bons negócios? Sim, sendo correto como cristão nos seus negócios? Sim, não entrando e não tentando boicotar trabalho de outros? Sim, respeitando o espaço de cada profissional nas suas funções? Sim, pregando o evangelho com a tua vida? Sim, no trabalho, na faculdade, na rua, no autocarro, no comboio, não sei aonde, mas uma relevância, não só a gente não ficar só no lugar, no conforto de receber o que Deus tem para nos dar, mas entendermos que temos uma responsabilidade com aquilo que Ele fez por nós, e nós devemos também fazer por Ele agora. Você está comigo aqui? Deus nos chamou, querido, para servir. Aliás, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, que nós somos salvos para as boas obras. Boas obras é parte da nossa salvação, e como novas criaturas, amados, nós temos que entender que ser parte de uma família de fé é também servir a família. Ser parte de uma família de fé é também servir a família. E a palavra do Senhor diz isso, ela estabelece essa verdade no texto de Timóteo. Ele diz que prioritariamente servir os que são da fé, depois servir os que são de fora. Atos capítulo 2, nós vamos ver a igreja se mobilizando para servir uns aos outros em muitos aspectos.
suprir financeiramente, suprir na carência, suprir em amor, na evangelização, no alcançar de vidas, o ser uma nova criatura. É muito importante. E por isso, cara, queridos, ser uma nova criatura, no final da história, é uma negação pessoal. É um abandono de mim mesmo, para que Cristo cresça em mim. É literalmente, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus disse para os seus discípulos em Mateus 16, 24: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O nova criatura não é um processo pelo qual, ou não é apenas um processo inicial, mas é um processo contínuo e permanente de desenvolvimento da nossa vida cristã, carregando a nossa cruz. E amado, Jesus vai revelar para você qual é a sua cruz. Talvez a sua cruz seja no teu negócio, e por meio do teu negócio você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção do teu negócio. É a tua área de profissão, ou é um chamado ministerial. E Deus vai te capacitar, Deus vai te aperfeiçoar. Mas nós devemos entender, amados, que quando nós falamos carregar a cruz e seguir a Jesus, é que tudo que Ele nos der, tudo que você tiver, tudo que o Senhor nos entregar na mão, de algum modo, isso precisa ter consequência que beneficia a outros também. Não só a gente vai ser abençoado, a gente vai ser beneficiado, mas quando eu não entendo que tudo que Ele me tem dado vai além de mim, eu posso morrer, irmão, morrer no frutificar. Aí a gente vive uma vida só de receber, e perdemos a alegria da relevância de servir, doar e ver vidas ser transformadas. Então, queridos, eu quero concluir nessa manhã. A pergunta que eu quero fazer ao seu coração, não precisa me responder: como está a sua nova vida? Como é para você ser uma nova criatura com base nisso? Jesus tem transformado o seu pensar, o seu falar, o seu reagir? Jesus, pela nova vida que você tem, o seu entendimento ampliou, os seus olhos estão abertos para essas verdades? A sua vida, o estilo de vida que você tem é um estilo de vida pelo qual você vive junto com Jesus? Você vive em Jesus? Nessa nova vida, você tem tido fé para crer que tudo você pode nele? Que você consegue vencer e ser mais que vencedor, mesmo que as adversidades chegam? E por último, essa nova vida, ou essa nova criatura que você é, tem te levado a esse lugar de entender: o Senhor me chamou para, além de ser salvo e ter a eternidade, servir. Sabe, nós precisamos perceber isso. A bênção, a alegria de nós sermos uma nova criatura. É uma bênção ser uma nova criatura, uma nova criação, para vivermos tudo o que Ele, Jesus, conquistou na cruz para cada um de nós. Amém? Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé nessa hora, em nome de Jesus.